Dando início à nossa cerimônia de inauguração da nova sede de atendimento aos associados, Severino Almeida Filho, eu agradeço a presença de todos, né, nossos amigos, filhos do Severino, e eu vou registrar algumas presenças. Em nome desses, eu faço a saudação a todos aqueles que vieram. Almirante Ralph Dias, do Tribunal Marítimo, Almirante Álvaro Lemos, do CIAGA, Johnny Soares, diretor da Transpetro, Daniela, Tomás, Caio, Flora, Maria Cristina, que são parentes do Severino Almeida, Comandante Menezes, Comandante Calenzo, Plínio Calenzo, do Centro de Capitães, José Válido, representando os chefes de máquinas da Marinha Mercante, Ricardo Ponzi, presidente da nossa federação, aqui presente, Adilson Araújo, presidente da CTB, a central a qual o nosso sindicato é filiado, Valdir Pestana, presidente da CNTTT, Confederação dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, Janaína Fernandes, da Federação dos Trabalhadores Ferroviários, Fábio Castro, está representando os armadores hoje, do Sindarma. Bom, pessoal, o legado que o nosso companheiro Severino Almeida nos deixou, ele vai muito além desse espaço físico. Nós temos hoje, no Brasil, uma marinha mercante em que há efetiva proteção ao trabalho dos marítimos nacionais, graças à atuação desse sindicato, e no qual ele teve uma participação muito importante na sua fundação e na unificação, né, junto com Válido. Cadê o Válido? José Válido, que na época era presidente do Sindicato dos Oficiais de Máquinas, depois os eletricistas, Marco Aurélio foi o último presidente dos eletricistas, e Severino era o presidente da Náutica. Então, essa unificação no ano 2000 foi essencial para que os oficiais eletricistas pudessem continuar encontrando empregos no Brasil, na nossa cabotagem, no nosso apoio marítimo, para que tivessem uma representação forte e ativa. Nós estamos hoje, nós participamos, talvez aí com mais meia dúzia de sindicatos em nível global do setor marítimo, nas discussões mais importantes do setor que acontecem na OIT, na IMO, aqui no Brasil, né, na discussão, por exemplo, com o Congresso de novas legislações que eventualmente ocorrem. E eu vou convidar o Adilson, né, para fazer uma breve fala sobre a contribuição do Severino Almeida para o sindicalismo. Bom, meus amigos, minhas amigas, quero, em primeiro lugar, agradecer o convite do comandante Carlos Miller, dizer para nós da CTB, a representação do movimento sindical, das diversas entidades, em nome da família do Severino, especial o querido filho que estivemos junto em outra ocasião, homenageando o Severino. Eu escrevi breves palavras porque considero importante que a gente possa registrar e publicar essa nota que eu acho que tem um significado importante. Primeiro, porque a gente precisa simbolizar esse ato, a inauguração do espaço de atendimento Severino Almeida, é a certeza de que o sindicalismo vive. E esse sindicalismo, ele deve muito ao legado,
a história, a memória de Severino Almeida. O sindicalista Severino Almeida, fundador da CTB e líder histórico da categoria marítima, se despediu, lamentavelmente, no dia 12 de janeiro de 2022, aos 67 anos. Há 3 anos, o comandante Carlos Miller anotava: o presidente da Contimaf, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Aquaviário e Aéreo, na pesca e nos portos, partiu para a sua última viagem em paz, deixando um importante legado e boas lembranças para todos nós. Severino foi presidente do Sindimar, Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante e da Contimaf. Em 2007, liderou a participação da categoria marítima na articulação política na Constituição da CTB. No Congresso de Fundação da CTB, em Belo Horizonte, foi eleito secretário de Relações Internacionais na primeira direção da central. Para Severino, um projeto de central sindical precisava ser condicionado a 3 pilares fundamentais que, para nós, da Contimaf, do Sindimar e de um número expressivo de entidades sindicais, segue vivo e fundamental para a definição do destino do movimento sindical brasileiro. Esses 3 pilares se constituem na defesa do sistema confederativo, da unicidade e da contribuição sindical, condição fundamental para a subsistência, diria, a existência do movimento sindical brasileiro. Severino Almeida foi abnegado sindicalista. Em 2006, é importante parafrasear a importância do Severino na articulação política, na sua atuação no sindicalismo internacional, sobretudo na Organização Internacional do Trabalho. É exatamente na 94ª Conferência Internacional que Severino desempenhou um papel importante no desenvolvimento da Convenção do Trabalho Marítimo. Registro nessa ocasião que o comandante Severino Almeida, maior líder da categoria marítima, foi um grande construtor da nossa central sindical e, diria, do sindicalismo brasileiro e do sindicalismo mundial. Severino deixou uma grande lacuna, mas também importante legado, dada a sua contribuição para a construção da organização sindical a serviço da classe trabalhadora, em especial da categoria marítima, aquaviária, portuária e estivadora. Severino Almeida, eternamente presente. Mas, para que não tenha fim, eu quero aqui render uma homenagem em nome da nossa central. Fiz aqui uma singela lembrança e penso que isso aqui sempre vai ser importante que a gente possa fazer a leitura. Eu vou pedir aqui para o Miller fazer a leitura dessa placa de homenagem. Vou fazer para cá, que o pessoal você leia, eu seguro. Temos que navegar juntos para não perdermos o que com muita luta conquistamos. Um Sindimar forte, eficiente e reconhecido externamente é a única garantia que nos restou diante da sanha patronal de desmantelamento dos direitos e da própria noção do valor do trabalho e do emprego. O sindicato é um patrimônio de cada um de nós, todos oficiais e eletricistas mercantes. Unidade luta, homenagem da CTB à diretoria do Sindimar, na ocasião da inauguração da nova sede de atendimento Severino Almeida Filho, Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2025. Muito obrigado. Severino Almeida! Severino Almeida! Severino Almeida! Obrigado. Tá bem. Deixa eu tirar uma foto com ele aqui. Tirar vamos. A placa também vai Vamos rodando. fazer uma foto. Com a família aqui. Opa. A Cristina, irmã dele, está aqui separada. Vem. Fazer a foto. Por favor, Cristina, fique aqui conosco também. Pode ficar aqui, ó. Acesso facial negado.
Cristina, Tecnologia. irmã de Severino Almeida, Daniela, filha, Tomás, filho de Severino. Estão aqui presentes, nos honram. Certo? Miriam, eu gostaria de falar umas palavras. A gente tem outros inscritos antes, Aressa. A gente está com um vídeo agora para soltar, nesse momento. Pode soltar o vídeo, por favor? Quero cumprimentar e parabenizar toda a equipe do Sindimar, seu presidente Carlos Miller, como também as representações internacionais nesse evento de homenagem a Severino Almeida Filho. Severino foi um líder sindical como poucos, que conhecia profundamente toda a cadeia produtiva e de serviços da Marinha Mercante brasileira e internacional. Um olhar geopolítico estratégico, defensor da soberania nacional, muito íntegro na sua atuação e com grande ousadia política. Exerceu uma liderança inconteste em todos os fóruns em que participou e junto aos seus companheiros de ofício. Interlocutor absolutamente respeitado em todos os fóruns, junto a governos e Organização Internacional do Trabalho. Reconheço meu aprendizado com ele desde que vi a greve de 1987, com todos os navios fundeados na Baía de Guanabara, parando navios e portos, quando eu exerci o meu mandato de deputada estadual. E depois tudo que consegui legislar e conduzir aqui no Congresso Nacional, onde exerço meu 8º mandato. Lutou muito e unificou várias categorias marítimas no Sindimar, manteve a edição da revista Unificar, orientadora de todos os marítimos e de quem era apoiador e acompanha todo o setor da Marinha Mercante brasileira. Com alto percentual de sindicalização, o Sindimar, a Contimaf e o Brasil devem de fato a ele homenagens como esta que vocês fazem hoje. Um homem firme, porém afetuoso e solidário. Representando a nossa família está aí o nosso filho Tomás Fegali Almeida. Severino foi um grande combatente. Severino presente. As conquistas dele são inúmeras. Ele ingressou no movimento sindical por acaso, em 1985. Concorreu durante 8 anos, perdeu 2 eleições, aceitou democraticamente o resultado das urnas, uma delas com 5 votos de diferença. Já no ano 95, ele travava a primeira batalha, não em favor dos sindicatos, tão somente. O sindicato é o primeiro núcleo da cidadania que se pode conceber. Em 95, ele se opôs com poucos recursos, porque achou um sindicato depenado, sem prestígio político, sem dinheiro, destruído pela inépcia de quem nos sucedeu. Essa batalha foi pela preservação da bandeira brasileira nos mares. Havia um projeto, e os brasileiros somos muito amantes de novidades. Entrou a Thatcher, entrou o Reagan. Vamos todos para aquele lado. A soberania nacional virou um palavrão. Um palavrão. Soberania não é palavra de direita nem de esquerda, é palavra de patriota, de gente que gosta do chão. E não há como definir se esquerda ou direita. Quem foi nacionalista na França foram os maquis. Quem foi entreguista foi direita. Direita e esquerda são opções políticas. A pluralidade é o pressuposto da democracia. Quem foi nacionalista na Itália, auxiliando os nossos bravos pracinhas? Foram os partigiani. Outro dia eu vi a imbecilidade, era um hino da direita, sabe o que era? O hino que fala, aquele hino dos partigiani, que dizia... Bella Ciao. Bella Ciao. Mas eu dizer, em 95 eles se opõem ao desbandeiramento do navio, temos aí o Edson
Botelho Calenzo, que saúda aqui o nosso veterano. E o que se pretendia? Desbandeirar os navios, desnacionalizar a marinha mercante. Com a coragem e poucos recursos, ele mobilizou. Em 97, ele já estava novamente aí com a ascensão do Válido, a quem eu saúdo, o Válido, no trabalho de unificação. Em 98, ele entra na primeira reunião da Convenção 186 da OIT. Mas vou sendo breve. Quem era Severino? Quem era o teu pai? Seguramente, ele deixou de dar atenção para vocês, como eu também deixei, porque ele tinha um ideal maior do que tudo. Era um patriota, talvez herdado do pai dele, que era oficial de infantaria do Exército, seu pai. Ele com aquela brasilidade dos Guararapes, onde é fundado em 20 de abril a nacionalidade brasileira. Ele era disciplinado, era uma bela estampa, ele era inteligente, ele se interessava, Calenzo, por história. Ele analisava o perfil dos líderes, como começavam e como acabavam os impérios. Esse era um homem Severino. Um homem de princípios. Há momentos na vida em que a gente tem que tomar decisão. Há pouco tempo, ele sabe disso, há uns 2, 3 meses, eu fui no regimento de cavalaria em Brasília ler uma frase. Doa o que doer, cumpre o teu dever. E eu cumpri, e nós nos demos bem. Aqui houve tempo do Severino de dizer, nós vamos fechar o sindicato, mas nós não fazemos acordo com canalhas. Nós vamos lutar até a última bala. Lembra-se? Esse era Fortaleza. Outra coisa, Severino era íntegro até com os canalhas. Ele nunca agiu de maneira canalha com os canalhas. Ele jamais teceu comentários aleivosos, mentirosos contra seus adversários. Alguns deles viraram inimigo no fim da vida. É deste homem que a gente está falando. A dimensão do Severino extrapola o sindicato. Eu aproveito aqui também para dizer o seguinte, era um construtor de pontes. Assim como a senhora, sua mãe, nós estávamos numa encruzilhada dessa da vida, na IN-19, no Conselho Nacional de Imigração, onde nós entramos por obra do Coronel Sinelli, polêmico, um brasileiro polêmico. E tudo armado, chegou um canalha, desculpe assim falar, não vou nominá-lo, do Ministério das Relações Exteriores. Um desses que acham que um país não tem fronteira. Um país tem fronteiras. Há lutas que são universais, mas demarcar o território é da natureza humana e da natureza dos animais. E nós ali, a saída foi ligar para Jandira Fegali. E a Jandira, em 15 minutos, retornou. Disse, venham para o Rio de Janeiro para falar com o ministro do polo oposto da atuação do partido dela. E eu falei, Jandira, mas esse cara é do outro lado do teu partido, mas é um homem correto. Assim sempre foi. Nós, meu caro amigo, sempre tivemos esse de reconhecer até nos adversários as virtudes que eles tinham. Divergir é democrático, é até construtivo. 2 pés funcionam mais do que um pé só. Aí que está, e vocês sabem fazer isso muito bem. Eu vou ser curto para acabar. Até prever o futuro, Severino fez. Ele foi buscar entre vários colegas qualificados, vários colegas de grande mérito, alguém que pudesse levantar e conduzir essa bandeira. Ele achou no Miller
o seu substituto. O Miller há de levar, com a sua diretoria, o Miller, o Válido, a nossa bandeira adiante. Nós temos desafios, como sempre tivemos, e conversávamos com o almirante Ralph, nosso colega. O Brasil sempre soube superar com a sua gente. E nós não podemos perder a esperança, não podemos perder a fé. Há um ditado latino que diz: quem perde a fé, nada mais tem a perder. Para terminar, quando a sua avó foi sepultada, o pastor Mozart, que fez o serviço funerário da sua avó, e também fez do general Geisel, e cuidou da Amália Lucia até o fim da vida. Um pastor luterano ligado a um partido de esquerda. Ele falou: pastor, eu não tenho religião. E o Mozart também disse: eu também não tenho. Mas tu é pastor? Ele disse: sim. A fé é um dom divino. A religião é uma invenção humana que não raro os divide. Então, em nome, nós precisamos, nossos vultos da história, que eu sempre cito, são vultos agregadores. Luiz Alves de Lima, que sofreu uma terrível campanha difamatória depois da Guerra do Paraguai, no Acordo de Pedras Altas foi dito: celebremos um Te Deum pela vitória. Ele disse: não, celebremos um Requiem pelas almas dos irmãos que tombaram nessa injusta guerra. A união fará a força, a pluralidade fará uma humanidade melhor. Viva Severino! Severino está vivo! Uma breve. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos, evidentemente, que é pouquíssimo para falar sobre o que o Severino fez. Aqui uma oportunidade, nesta sede aqui, ele estava falando sobre as conquistas sindicais. E eu interrompi o Severino e disse assim: não, Severino, me desculpa esse atropelo. Você não pode falar sobre as conquistas. Você tem que falar sobre a existência. A Marinha Mercante Brasileira só e somente só existe porque o movimento sindical assim o construiu. Eu não disse, para não constrangê-lo, que essa Marinha Mercante e esse sindicalismo tinha por trás. E eu digo tinha por trás do Severino, porque o que ele fez me desculpa, Arias, não se limita à pátria, é universal. O Severino transcendeu o sindicalismo brasileiro na ITF, na OIT, no sentido da defesa dos trabalhadores no mundo, a defesa da greve, que a ITF temerosamente e criminosamente quis, num momento histórico, recuar. Ele foi um construtor da CTB. E na CTB ele defendeu, lembra disso, a unicidade sindical. Que ele entendia que o sindicalismo só pode ter densidade e construção com a unidade. E a unicidade era a tradução legal da unicidade. Mas tudo que o Severino fez, e aí os meus 2 minutos extrapolariam, tem por trás não somente um homem disciplinado, aplicado, tem um caráter. Isto é que o diferencia, o caráter. Ele tinha uma coisa que eu entendia, que eu não tenho, que ele dizia assim, ele não tinha medo de não ser amado. Isso
o diferenciava. Isso é uma virtude que poucos têm. Ele era um obcecado pela justiça. Não importava o que agradasse ou deixasse de agradar. As características íntimas que formavam o caráter de Severino eram diferenciadas. Então, eu não poderia deixar de registrar isso. Era um homem absolutamente diferenciado. Um grande homem. Eu tenho orgulho. Obrigado, Ricardo. Pessoal, dentro da nossa programação, a gente tem um delay lá para dentro, né? Dentro da nossa programação, nós vamos passar aos filhos do Severino a homenagem que ele recebeu da ITF no último congresso de Marrakech. Eu e Zé Adilson tivemos a satisfação de receber em nome da família lá em Marrakech, no Marrocos, e vamos passar para vocês. É uma singela homenagem, mas muito significativa. Ele foi reconhecido com o Golden Awards do Sindicalismo Mundial de Transporte. E é o primeiro brasileiro a ter recebido essa homenagem, né? E para nós é motivo de muito orgulho. Passamos para vocês essa lembrança. Obrigada. Ah. Vamos fechar aqui. Esse fica aqui, entrega depois. Obrigada, viu? E para fechar, pessoal, nós vamos fazer agora, Tem alguma... O Portuário trouxe uma lembrancinha rápida. Por favor, então, venha cá. Mestre, parabéns. 2 minutos. Vamos pegar. Essa é uma singela homenagem, né, dos portuários para os marítimos, reforçando o nosso laço de solidariedade. E eu acho que o Zé também quer fazer alguma consideração. Posso? Claro. Acho que eu falo 2 minutos. Eu acho que você fala. Eu tenho essa confiança. Bom dia. Para não ser repetitivo ao que todo mundo falou, porque todo mundo falou da complexidade, eu vou ser bastante básico. Severino vive em nós. Severino vive em nós. É a pessoa que me faz chorar. Porque pela convivência que tive e relação que tive. Eu queria levantar 5 pontos fundamentais que está dentro da gente, que ele está vivendo. Estou até lendo o livro Imortalidades. Primeiro, eu falo sempre os portuários. Conte Marfi, Severino, companheiro Braga, companheiro Válido. Confio mais nos portuários do que nós mesmos. Porque ele sempre confiou muito na gente e sempre trabalhou muito, mais do que nós mesmos confiamos em nós mesmos. Então, essa é a primeira coisa que ele passou. A segunda, que vocês já falaram, a unidade. Não só juntar 3 sindicatos numa unificação, e que a gente luta sempre para seguir esse modelo, mas unificar o setor de transporte. Sabendo da sua importância, sabendo da pujança que tem no Brasil, e por isso todos os feitos realizados. Estávamos na antessala conversando com os comandantes a questão da tecnologia. Uma frase que ele sempre falava para nós, não é isso? Enquanto a gente não apertar um botão que a carga passe pelo fio e chegue do outro lado, o setor de transporte, os marítimos, os portuários estão vivos, estão trabalhando, estão todos juntos. Essa é uma frase que ele sempre nos ensinou. E aí nós temos o just in times, né? A empresa precisa de nós e tudo tem que passar pelas nossas mãos. Quarto, essa estrutura sindical. Ele tinha muito claro a importância da estrutura sindical como uma ferramenta para a nossa luta e para todas essas conquistas que nós estamos falando. E nós estamos aqui hoje inaugurando um espaço de ampliação do Sindimar, de ampliação do movimento sindical com esta beleza que temos aqui, que é exatamente a sua qualidade. Né? E, por último, formar lideranças. Então, os vários que estão aqui foram pessoas extremamente pensadas, extremamente coordenadas, extremamente feitas para poder seguir em frente em toda a sua luta. Isso aqui muito é simbolizado no nosso companheiro Miller, né? E cada um de nós observamos e coisas que fazemos
que Severino nos ensinou e tatuou na gente, e você é a grande representação disso para dar vida e continuar Severino vivo entre nós. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns. Conte conosco sempre. Obrigado. Falei 2 minutos? Falou bem. Falou dentro. Eu vou ler aqui a placa que os portuários nos entregaram. A FENCOVIB, a FNE e a FNP parabenizam o Sindimar pela inauguração da sua nova sede e reafirmam a fraternidade entre marítimos e portuários. Assinam Sérgio Gianeto, presidente da FNP, Mário Teixeira, presidente da FENCOVIB, José Adilson Pereira, presidente da FNE, as 3 federações portuárias brasileiras. Dividindo os trabalhos, tentando uma tramitação de lei. Vim para cá representando os dois e eles estão lá no Congresso Nacional lutando pelos nossos direitos. Muito obrigado. Comandante Meire, com licença, eu trouxe aqui uma lembrança singela, o Sindicato dos Taifeiros. Vamos lá, então. Se abrisse esse, por favor. Companheiro Ocean, presidente do Sindicato dos Taifeiros, o Taicupan, Taifeiros Cozinheiros Culinários. Bom dia a todos. Ao Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante, com seus 25 anos de existência, e ao estimado Severino Almeida Filho, ex-presidente, uma singela homenagem do Sindicato Nacional dos Taifeiros, Culinários e Panificadores Marítimos, cuja trajetória profissional se destaca pela competência, seriedade e dedicação aos seus associados. Gostaria de tomar 2 minutos, 3 minutos. 2 minutos, Ocean, pode ser? 1 minuto, pode ser, né? Ao presidente, senhor Carlos Miller, aos nossos mais sinceros cumprimentos pela ótima iniciativa e pela gestão que vem sendo confiada com a sua diretoria e equipe, marcada pelo empenho constante em alcançar resultados significativos. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro. Severino sempre. Agora, eu convido Daniela e o Tomás para ficarem cada um de um lado aqui da placa. Nós vamos descerrar. É um estibador aí, puxar? Para puxar? Não, eu tentei empurrar, mas acho que ele é fixo. Está preso lá atrás. Não precisa da estiva, não, Zé. Acho que vai dar certo. Mas se precisar, a gente... Podemos? Então, por favor, os dois. Acesso facial negado. Vamos lá. Oi? Tem que ajudar? Tem que chamar a estiva? Chama a estiva. Chama quem tá aqui. Segura, Tomás. Agora sim. Isso. Pronto, Daniel. Vai. Essa é uma frase, né, que... São 2 frases, na verdade, que Severino Almeida falava com frequência, né, que marcaram a trajetória dele. Fechar aí. Sindicalismo é um sacerdócio. Temos que navegar juntos para não perdermos o que com muita luta conquistamos. Saudações marinheiras, Severino Almeida Filho, 1954 a 2022, por sua histórica contribuição na fundação do Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante, o Sindimar, que completa, nesse ano, 25 anos de unificação dos nossos 3 sindicatos de origem. Muito obrigado a todos por participarem e prestigiarem esse momento. Nós vamos ter agora, na sequência, um momento de confraternização,
um coquetel. Vocês estão todos convidados a permanecerem, a circularem pelas instalações. Aqueles que ainda não tiveram oportunidade, fazer o tour aí por dentro e conhecer as novas instalações.